Bom dia a todos, meu nome é Letícia. Os integrantes do grupo são a Bruna, o Bruno e a Natália. Nossa ferrovia se chama Ferrovia Estrela do Norte. Pode passar. Esse é o roteiro da nossa apresentação. Vamos começar com uma introdução, apresentar o objetivo, a determinação do local e vamos descrever as atividades que realizamos: a curva horizontal, vertical, o diagrama de massas, o cálculo da distância média de transportes, da drenagem, a drenagem superficial e os custos com a obra. Por fim, apresentamos as nossas referências bibliográficas. Pode passar. Começando com a introdução, entre os diferentes modos de transportes, né, o ferroviário ele se caracteriza por realizar o deslocamento das pessoas e também de cargas por trilhos, em que suas vantagens sobre os demais meios é a sua elevada capacidade de carga, o seu baixo consumo energético, especificamente quando se trata de distâncias médias e longas de transporte, e também uma maior segurança, isso em relação a furtos, a roubos e também a sinistros de trânsitos, visto que o tráfego de veículos é mais controlado quando a gente compara, por exemplo, com o rodoviário, né, o modo rodoviário. Pode passar. Aqui a gente vai apresentar a matriz de transporte de cargas no Brasil, que foi apresentada no Boletim Estatístico do CNT de 2019, em que a participação do rodoviário é a maior na matriz de transporte no Brasil, com 61,1%, enquanto a participação do modo ferroviário é apenas de 20,7%. Pode. E eles apresentam também que a nossa malha no Brasil é de 30.485 quilômetros de extensão, que é uma malha pequena, né? Diante das características do país, como a sua extensão, que é conhecida como, que é dita extensão continental. Pode passar. Nisso, o objetivo do nosso trabalho é propor um projeto de ferrovia no país para exercitar o raciocínio crítico através da busca por soluções e sugestões de propostas para o local que a gente escolheu. Pode passar. Assim, Bruninho pode passar também. Como eu falei, a gente nomeou a nossa estrada como Estrada de Ferro Estrela do Norte. Aqui tem o mapa que a gente definiu a localização. A gente optou com critério aleatório mesmo, pela cidade de Niquelândia, aqui em Goiás. Como mostra no mapa, a nossa ferrovia se localiza na região sudoeste do município de Niquelândia. Pode passar. Tem uma extensão de 10 quilômetros, como estabelecido pelo professor. E nessa extensão, a gente tem uma curva horizontal, como o professor solicitou. O mapa a gente fez no QGIS também. E pegamos os dados do IBGE de 2020. Pode passar. Nós escolhemos uma faixa de domínio de 60 metros de largura. E pode passar. Como a gente queria analisar como é a ocupação do solo do local que a gente escolheu. Daí a gente fez esse mapa com dados do IBGE de 2014, que apresenta o uso do solo da região. Aqui na legenda podemos ver quais os tipos de uso do solo que apresenta no município de Niquelândia. No zoom podemos ver que a nossa ferrovia está predominantemente sobre pastos com manejo. Esse tipo de pastagem, ele
visa a produtividade, também a sustentabilidade do sistema de produção, e ele é caracterizado porque pelo fato do acesso dos animais ao pasto, à pastagem, ele é controlado. Pode passar. Descrevendo um pouco as nossas atividades, né? A gente não fez um estudo de campo, então a gente levantou as informações por pesquisas na literatura, orientações do professor, tanto nas aulas como também em reunião, e também usamos conhecimentos adquiridos em outras disciplinas, como projetos de estradas. A gente utilizou alguns programas para desenvolver cada etapa. O primeiro foi o AutoCAD, a gente utilizou a versão estudantil, depois utilizamos o Google Earth Pro, que é gratuito, pode passar, o QGIS, que também é gratuito, a gente usou ele tanto para construção dos mapas, para obter dados também e realizar algumas análises. Utilizamos perdão se eu errar a pronúncia, mas o Syscall, que é um programa que o professor compartilhou com a turma lá no grupo. Esse programa, ele foi desenvolvido entre um convênio da Universidade Federal de Minas Gerais, eu acho, a de Minas Gerais, com uma empresa. Ele serve para calcular coisas relacionadas à hidráulica, e utilizamos também o Pluvio 2.1. Esse Pluvio 2.1, ele fornece os parâmetros para a equação do IDF, que é de intensidade, duração e frequência das chuvas, e isso para o Brasil. Pode passar. Agora eu vou dar início um pouco de cada etapa dessas descrições da atividade. Primeiro, a gente, para definir um pouco da curva horizontal e alguns parâmetros que a gente vai precisar à frente, vou trazer aqui algumas características da nossa ferrovia. Primeiro, a locomotiva é escolhida, que trata da locomotiva U20C, que ela já trabalhou em algumas ferrovias brasileiras, como nesse caso aí da FEPASA. Essa é a imagem da nossa locomotiva. Nossa locomotiva irá operar a uma velocidade média de 60 km por hora, e essa locomotiva aí, a U20C, ela é capaz de atingir uma velocidade máxima de até 110. Nós optamos por escolher uma velocidade média, que é mais usual, de 60 km por hora. A nossa ferrovia, ela vai ter uma bitola larga, que ela foi escolhida devido a gente foi buscar as ferrovias mais próximas, a gente viu qual seria a bitola, por exemplo, da Norte-Sul. Então, como buscando essa padronização, a gente optou em utilizar uma bitola igual, que seria uma bitola larga de 1,60 metros, 1,60 m, né? E temos aqui o raio da roda, que esse raio da roda foi obtido, a gente conseguiu encontrar uma planta baixa dessa locomotiva, onde a gente tem várias características da locomotiva, como raio de roda, a bitola, comprimento, altura do engate. A partir dessa planta baixa da locomotiva, a gente conseguiu obter esse raio de roda, que seria, no caso da nossa locomotiva, um raio de roda de 0,457 metros. Que essas características serão utilizadas nos cálculos da curva horizontal. Em seguida, a gente prosseguindo para os cálculos da curva horizontal, temos mais alguns dos dados necessários para calcular o raio mínimo, que seria a nossa folga entre a nossa roda e o nosso trilho, seria o nosso jogo de roda, que a gente é um jogo de roda de 0,015 metros, e a gente tem a tangente de gama, que seria 0,05, que é dado pela conicidade da roda. Em seguida, a partir daqueles dados que eu mencionei, como a bitola da via, o raio de roda, a folga e essa tangente de gama, a gente conseguiu fazer o cálculo do nosso raio mínimo para a nossa curva horizontal. Então, a gente obteve um raio mínimo de 487,47 metros. Então,
Como esse era o raio mínimo, a gente optou em escolher um raio que seria superior a esse para evitar qualquer problema. Então, a gente optou em escolher um raio de 600 metros para a nossa curva horizontal. Então, os cálculos que serão realizados mais à frente para a nossa curva horizontal, ele foi baseado nesse raio de 600 metros. Aqui a gente tem mais alguns dados necessários, né, para o nosso cálculo da curva horizontal. Primeiro, a gente tem o nosso AC, né, que a gente obteve, que é 17 graus. Como a gente obteve esse ângulo? Como a gente tem plotado a nossa ferrovia no Google Earth, que é uma das ferramentas que a gente utilizou, a gente pegou esse shapefile, passou para o QGIS. Do QGIS a gente converteu em um arquivo que seja compatível com o AutoCAD. A gente abriu esse arquivo no AutoCAD e a partir daí como a gente teria as duas retas, a partir das duas retas a gente consegue calcular esse ângulo, né, entre essas duas retas, que a gente obteve, que foi de 17 graus. Utilizando esse mesmo método, trazendo lá do Google Earth, como a gente já tinha esses dois trechos lá no AutoCAD, a gente pegou qual que seria a distância de cada um. Nosso primeiro segmento, então, o D1, ele tem uma extensão de 4.582 metros, 56. O nosso D2, que seria o nosso segundo segmento, nossa segunda tangente reta, ela tem uma extensão de 5.417,44 metros. E mais um dado que vai ser utilizado na curva, que seria a nossa corda, que seria como vai ser segmento. Para deixar mais detalhada a curva, ela é dividida em cordas de 10 em 10 metros, que a gente vai calcular alguns valores que são utilizados para a disposição quando vai realizar o detalhamento dessa curva. Então, primeiro, a partir dos dados da direita e os dados já mencionados, né, a gente calcularia a nossa tangente externa, que seria aquele trecho que fica do lado do lado de fora da nossa curva, que seria aquele trecho reto que fica após o nosso desenvolvimento. Então, a gente fez esse cálculo e a gente obteve uma tangente externa de 89,67 metros. Em seguida, como eu falei, né, tem o nosso desenvolvimento, que ele é calculado por essa forma. Lembrando que a gente trouxe essas informações do material do Robson, que deu para a gente projetos de estradas, então a gente utilizou desse material para a realização desses cálculos. Então, como a gente já tinha um raio de 600 metros, a gente tem o nosso AC, a gente fez o cálculo do nosso desenvolvimento. Então, nossa curva teria uma extensão de 178,02 metros, que seria o desenvolvimento dela. Agora, o grau de curva, que seria utilizado, como eu falei, para o dimensionamento dessa curva, para saber onde o posicionamento ao longo desse desenvolvimento, a gente calculou o grau de curva e a gente obteve um grau de curva de 0,95 graus. Em seguida, é calculada a deflexão. Então, o que seria essa deflexão? Seria uma flecha que ela vai dar a diferença entre a minha linha reta, que é por exemplo, meu D1 ela vai ter a parte que ela vai estar fora da curva, que seria a parte da tangente externa. Então, seria essa distância de um ponto da tangente externa até o ponto do meu desenvolvimento, que eu calculando essa deflexão, por exemplo, em metros, eu vou conseguir discretizar essa diferença entre o meu trecho em linha reta e meu desenvolvimento. Sendo assim, eu vou conseguir saber onde vai estar posicionada a minha curva. Porque, por exemplo, eu sei onde está posicionado as duas linhas retas que eu fiz, mas eu ainda não sei a curva. Então, a partir dessa deflexão, que seria essa diferença entre a tangente lá externa e a nossa curva, a gente vai conseguir fazer saber o posicionamento desse desenvolvimento, ao longo desse desenvolvimento. Então, primeiro é calculado a deflexão para a corda, né, que foi a corda de 10 metros. Em seguida, seria a deflexão em metros, para ficar mais discretizada essa deflexão. Então, aqui a gente tem alguns dos destacamentos aqui na direita, que seria a estaca PP, que ela iniciaria nosso ponto inicial da nossa ferrovia, né? Nosso ponto inicial da curva circular, que seria na estaca 45, mais 82,56 metros. Lembrando que um pouco mais à frente a gente vai poder ver que a nossa curva horizontal ela não está posicionada
no mesmo local da nossa curva vertical. A nossa curva vertical ela vai dar início na estaca 50, vocês vão ver um pouquinho mais à frente. E temos o nosso PT, que seria o final do nosso desenvolvimento. Então, o desenvolvimento começa na estaca PC e vai até a estaca PT. E tendo aí no meio seria a nossa estaca PI, né, que é a estaca da interseção entre as nossas duas retas. E por fim, o nosso PF, que seria o final da nossa ferrovia inteirando os 10 quilômetros. Além disso, a gente fez o cálculo também de uma curva de transição, né, para a gente não teria só essa curva circular, para o trem não ingressar direto na curva circular, ser realizada uma curva de transição para que essa entrada seja mais suave. Então, a gente adotou alguns critérios para a gente saber qual seria o comprimento utilizado para essa curva de transição. Então, a partir do material do professor, a gente pegou 3 critérios para a realização dessa curva de transição. O primeiro, ele utiliza a variação da aceleração centrífuga. Ele utiliza aquela velocidade, né, que eu já mencionei para vocês, que seria de 60 km por hora, o nosso raio de curva. E essa variação de gama seria uma variação da aceleração. A partir do material, a gente pôde ver que essa variação de aceleração, ela busca sempre utilizar uma aceleração que seja mais confortável para o usuário. Então, a gente adotou esse valor que seria mais confortável para o cálculo que vai ser mostrado aqui um pouquinho mais à frente, o resultado. Seguido, outro critério que foi utilizado seria a velocidade da superelevação. Então, a gente fez o cálculo dessa superelevação e para saber para saber qual que seria esse comprimento dessa curva de transição. Só que nesse cálculo, se a gente obter um valor para o comprimento da curva de transição inferior a 40, a gente utiliza como 40 esse valor, esse comprimento. E o último critério seria a diferença de alturas entre os trilhos, que é dado também pela superelevação. Ele utiliza a superelevação, que seria o H, e como vai ser disposto essa superelevação, como ela vai ocorrer, que é dado pelo Mzinho. E por fim, aqui a gente tem nossos resultados. Primeiro, a gente calculou com nossos dados a variação da aceleração centrífuga com esse método, né? A gente obteve um comprimento da curva de transição de 25,72. Com o segundo critério, para a velocidade da superelevação, a gente obteve um valor menor que 40, então como o mínimo era 40, colocamos 40. E o terceiro critério foi a diferença de altura entre trilhos, que a gente obteve 45,30. Lembrando que esse critério seria para comprimento da curva de transição mínima. Então, como a gente não, mesmo que a gente poderia utilizar o critério que apresentava maior valor, mas como ainda eles têm um critério de um valor mínimo, a gente optou então, e para evitar qualquer tipo de problema, escolher um valor superior a esses valores mínimos. Então, arredondamos para a primeira dezena, então escolhemos para o comprimento da curva de transição os 50 metros. Passando agora para a curva vertical, vou apresentar para vocês agora um pouco mais como foi feito esses cálculos. Primeiro, explicar um pouco como foi feita a construção dessas duas curvas. Primeiro, a gente tem em verde, né, o grade do nosso terreno e como foi feito. A gente foi no Google Earth, a gente segmentou, a gente pegou a altitude de estaca por estaca, então a gente foi da estaca 0 até a estaca 100, a gente pegou essas altitudes de estaca em estaca. Não, se eu não me engano, foi de 5 em 5 metros. Ou foi de estaca em estaca? Eu só tô com essa dúvida. Mas a gente discretizou o máximo que a gente conseguiu para a gente conseguir plotar ela ou no AutoCAD ou a gente conseguir plotar ela dentro do Excel. Então, a gente... Pode falar, Letícia. Bruno? Oi? Foi de estaca em estaca. A gente fez 100, verificou 100 vezes. Uhum. Então, a gente tinha... A cada estaca, a gente tinha essa altitude em metros. Então, ficou um pouco mais fácil da gente conseguir construir o grid desse terreno. E a gente sabe que a gente não é uma precisão exata, porque tem as variações que a gente tem lá na hora de retirar esses valores, mas foi uma forma que a gente encontrou de discretizar melhor.
Depois que a gente tinha o grade do terreno, a gente trouxe lá do Word, a gente fez essa plotagem no Excel, né, desse grade. A gente fez a escolha do grade reto, que no início optamos por um grade que teria uma inclinação de 1%, que ele vai até a estaca 50 com esse 1%, e a partir da estaca 50, a gente tem uma altitude de 554 metros, a gente optou nesses outros 50 metros, 50 estacas, perdão, tratasse de um grade reto. Então, tendo essas informações, partimos para o cálculo da curva vertical. Então, a gente optou em adotar um raio de 5.000, a gente chegou, acho que, se eu não me engano, em uma das aulas, mostrar esse cálculo para o professor, a gente optou em utilizar um ângulo alto para evitar algum problema, um raio alto, perdão, para evitar algum problema. E realizamos alguns cálculos para a gente ter o conhecimento de qual que seria, por exemplo, a cada 5 metros, 25 metros, qual que seria aquela altura aquela altitude do nosso terreno em tal estaca, para a gente saber, por exemplo, como que seria realizado ou corte ou construída a plataforma de aterro naquele local. Então, seguindo, primeiramente, a gente vai ver como é que vai ser aquela curva. Então, a gente analisa primeiro qual seria o grade, a variação do grade reto, que seria aquele 1%, né, que seria a nossa primeira reta, menos a inclinação do segundo trecho. Só que o nosso segundo trecho é zero, não tem inclinação. Então, seria 1% menos o 1% menos os 0%. Então, a gente obteve um grade de 1%. Em seguida, foi calculado, então, a partir desse raio de 5.000 e o nosso grade de terreno, qual seria o nosso comprimento da curva. Então, a gente obteve um comprimento de 50 metros. No passo 2, foi realizado o cálculo da flecha máxima. Por exemplo, da mesma forma que tem aquela deflexão, aqui tem a questão da flecha, que seria, por exemplo, a distância entre o meu grade reto e a minha curva. Então, essa diferença ela vai atingir um valor máximo de 0,625. Então, essa diferença entre a minha curva e o meu grade reto vai atingir um valor máximo de 0,625. E a partir dessas flechas, a gente vai conseguir projetar como vai se comportar a nossa curva vertical. Aqui temos a questão da estaca PCV, né, que é a estaca que é o início da curva vertical, e a PTV, que seria o fim da nossa curva vertical. A gente fez a divisão por 2, que seria 25 até o nosso PI, né, e 25 inicia no PCV, vai 25 metros até o PIV e finalizaria no PTV com os mais 25 metros. E por fim, seria a flecha que eu falei para vocês. A partir dessa função que está apresentada, a gente vai conseguir calcular a flecha em cada segmento para a gente conseguir discretizar melhor o nosso estaqueamento. Então, vou mostrar para vocês aqui em seguida. Aqui, então, seriam os dados da nossa curva vertical. Ela inicia no PCV, ela inicia na estaca, nosso PIV, né, o centro onde tem aquela transição do 1% para o 0%, como eu mostrei para vocês, foi na estaca 50, né? Então, ela inicia 25 metros atrás, como foi mencionado anteriormente, a estaca PCV. Ela tem, na terceira coluna, a gente tem o nosso grade do terreno, né, que foi obtido lá, como eu falei para vocês anteriormente. A gente tem o nosso grade de projeto. E temos também a nossa flecha calculada. E, por fim, a gente vai obter, então, o nosso grade de projeto, que o nosso grade de projeto vai ser dado pela diferença entre o grade de projeto, o grade reto, menos essa flecha, a gente obtém, então, esse grade de projeto. O que se trata esse grade de projeto? A gente tem lá o trecho reto, só que ele formaria um bico, né? Então, a gente faz a suavização, que seria a construção da curva. Então, a partir dessas altitudes, por exemplo, a nossa plataforma, ou no nosso caso vai ser a terra, então a nossa plataforma estaria a essa altitude, por exemplo, na estaca 50, na estaca 50 mais 5 metros, estaria a 553 metros. Então, a gente fez essa discretização. A gente optou em discretizar de 5 em 5 estacas,
por ser um trecho bem curto. Se a gente botasse de estaca, da estaca 48 para a estaca 50, a gente não teria a informação, porque a estaca 48 nem faz parte da curva. Então, a gente encontrou um valor que a gente conseguiria discretizar melhor esse estaqueamento. Então, a gente consegue ver lá por fim na direita que esse trecho vai ser todo compreendido por um aterro. Então, a nossa curva vertical compreende-se num trecho de aterro. Agora, finalizando, né, a nossa curva vertical, a gente passa para o cálculo do diagrama de massas. Existe diversos métodos que poderiam ser utilizados para o cálculo dessa área, né, dessa área da nossa seção transversal. Temos o método geométrico, que foi utilizado pelos meninos. Você cria figuras para tentar representar aquela área. Você tem um método mecânico, que você pode utilizar um planímetro. A gente talvez também poderia criar essas áreas em algum software, criar essas áreas no CAD ou no Civil 3D para o cálculo dessa área, né? Só que a gente teria que realizar o cálculo de estaca por estaca. Então, dentre esses métodos, a gente escolheu o método analítico, que ele faz uma análise sem precisar desenhar, ele só precisa de alguns dados do seu terreno e do seu projeto para realizar esse cálculo. Esse método também, a gente teve o conhecimento dele na disciplina de projetos de estradas, e a gente apresenta aqui para vocês dessa forma. A forma utilizada para calcular a área é essa, que ele utiliza alguns parâmetros. Primeiro, a gente tem a cota vermelha. O que seria essa cota vermelha? Seria essa diferença entre o nosso grade natural e o nosso grade de projeto. Essa diferença seria o nosso H, então seria a nossa cota vermelha. Temos a nossa plataforma, seria a plataforma dividida por 2. Ele considera no cálculo, ele divide a plataforma ele divide a plataforma em dois L's. Então, como a nossa plataforma escolhida foi de 7 metros, o nosso valor seria, então, a metade dessa plataforma, que ele considera na fórmula. Então, a gente já colocou direto na nossa fórmula o L dividido por 2. E temos também o nosso alfa, que seria a inclinação do talude, ou vai ser o nosso talude de corte, ou o nosso talude de aterro, que vai depender de cada segmento. Então, optamos em escolher, devido um pouco das características do material e alguns projetos que a gente andou observando, a gente optou em escolher para a inclinação do talude um talude de 2:1, tanto para o talude de corte, tanto para o talude de aterro. Em seguida, temos a inclinação do terreno. Como é dada essa inclinação do terreno? A gente até o momento, a gente tem o conhecimento só da altitude do nosso terreno, que foi mostrado na curva vertical. A gente tem o conhecimento dele até o momento só longitudinalmente. Então, a gente só teria informação numa estaca, num ponto. Então, a gente precisaria de mais informações. Então, a gente optou em criar seções transversais em cada estaca, também na ferramenta Google Earth. A gente foi em cada estaca, a gente criou uma seção transversal que compreendesse o tamanho dessa plataforma, e a gente pegou três pontos, um ponto no eixo, um ponto na ponta esquerda, um na ponta direita, e a gente trouxe para o Excel essa inclinação do terreno em cada estaca, para a gente fazer esse cálculo. Então, a partir dessa inclinação, foi feito a partir desses dados, foi feito o cálculo da inclinação, de estaca por estaca, a partir das informações do Google Earth, que a gente trouxe para o Excel. Então, a gente criou 100 sensores transversais para a gente saber como é que seria o perfil de elevação em cada estaca para a gente realizar esse cálculo das seções transversais das áreas, né? Em seguida, como a gente já teria, então, a gente viu ali que a gente já sabe como é que vai ser realizado o cálculo da área, tanto das áreas de corte quanto das áreas de aterro. A gente realizou o cálculo. Só que quando a gente vai obter, então a gente vai obter, a gente sabe, a área de corte e a nossa área de aterro. Só que a gente sabe que existe uma diferença entre a massa específica seca das áreas de corte, e a gente tem ela pode, em alguns casos, pode ser igual, mas o mais comum é ter essa diferença entre a massa específica de corte e a massa específica de aterro.
Então, a gente vai ter uma diferença naquelas áreas, então. A densidade, a massa específica de uma vai ser diferente que a outra, então vai ter uma variação do volume. Então, a gente teria que utilizar uma forma que deixasse aquelas duas áreas iguais. Então, a gente precisaria, por exemplo, pode ser realizado pelo fator de homogeneização. O que seria esse fator de homogeneização? A gente tem a nossa área de aterro e a gente quer converter esse volume de aterro em volume de esse volume de aterro em volume de corte. Se eu souber, se eu deixar os dois volumes em função do volume de corte, fica mais fácil, por exemplo, para eu trabalhar com esses volumes. Vai ser volumes, por exemplo, em escalas iguais, não vai ter essa diferença. Então, onde a gente encontrou esse valor de homogeneização? A gente encontrou um anteprojeto da BR-414. Ela passa num trecho muito próximo à nossa ferrovia. Então, a gente foi nesse anteprojeto. Esse anteprojeto tem todo o trabalho de campo. Ele fez todo um trabalho de campo, ele fez os destacamentos, fez todas as análises, ele fez ensaios para obter essa densidade, né? A densidade tanto natural quanto essa densidade na compactação. Então, a gente foi lá. Esse material apresenta todos os ensaios, então isso facilitou um pouco. A gente viu qual seria o quilômetro da rodovia que seria mais próximo da nossa ferrovia. A gente foi lá, pegou o ensaio que foi realizado, né, nesse quilômetro. A gente pegou a densidade natural do terreno. A gente pegou a densidade que foi feita no ensaio de compactação. Eles realizaram um ensaio de compactação no proctomortificado para 55 golpes. Então, a gente foi nesse trecho, a gente pegou essas duas densidades e a gente calculou o fator de homogeneização. Primeiro, a gente obteve um fator de homogeneização X e aplicamos um fator de segurança de 5% nesse fator de homogeneização e a gente obteve o fator de homogeneização de 1,146 para o nosso fator de homogeneização. De onde esse fator de homogeneização foi aplicado? Esse fator de homogeneização é aplicado para converter aquelas nossas áreas de corte para ser as nossas áreas de aterro, perdão, para converter as nossas áreas de aterro em área de corte, para as nossas duas áreas estar em escalas iguais. Tanto as duas áreas na mesma escala de corte, transformando ela com o fator de homogeneização, né? É realizado o volume, como já foi mencionado anteriormente, né, pelos meninos. O volume seria o cálculo entre a média das áreas por exemplo, da estaca 0 e a média das áreas entre a estaca 0 e a estaca 1, por exemplo, e essa extensão. Então, foi realizado o cálculo desses volumes. Então, a partir daí, como os dois volumes seriam volume de corte, então a gente tem que transformar esse volume para um volume solto, que eu quero saber, como eu vou querer calcular mais para frente a distância média de transporte, eu quero saber quanto vou calcular um volume que eu vou transportar, então eu tenho que saber qual que vai ser o volume dele solto. Para esse cálculo não interessa muito para mim qual que seria o volume de corte. O volume de corte de aterro vai interessar para mim se eu for calcular, por exemplo, um volume que eu vou necessitar, um volume que está faltando, um volume que está sobrando, que eu quero preencher algum local. Mas como a gente está calculando um volume que eu quero transportar, então o mais interessante é a gente transformar esse volume para um volume solto, né, que seria o nosso volume transportado. Então, pelo esse mesmo material, a gente obteve esse fator de empolamento que eles apresentam lá no material e transformamos aqueles volumes de corte em volume solto. Então, todos os volumes que estão apresentados nesse gráfico, nesse diagrama de massas, apresenta o volume solto. Então, assim ficou disposto, a partir dessas análises que eu mencionei para vocês, a gente construiu a curva do diagrama de massas, que está apresentado aí para vocês, que é com o nosso volume solto. Em seguida, a gente queria saber, então, como vai ser realizadas as compensações, né? Para onde vai cada material. Então, a gente dividiu em 5 linhas de compensação. A gente tem aqui a primeira linha de compensação, que seria que a gente tem a nossa área de aterro, né?
e ela vai ser compensada pela essa área de corte. Então, esse material de corte vai ser utilizado nessa área de aterro. E assim sucessivamente. A gente tem aqui a nossa segunda linha compensatória, a nossa terceira, a nossa quarta linha compensatória, que compreende essa distância da linha preta até essa linha verde e essa linha azul, que elas estão na mesma altura. E a nossa última linha compensatória, que seria essa linha em branco, que seria o volume compreendido entre a linha preta e a linha branca. E essas linhas em vermelho seria a nossa distância média de transporte, que é dado pelas propriedades do diagrama de Buchmann, que ela compreende. Eu vou mostrar para frente para vocês como é que é disposto esse diagrama de Buchmann. A gente plotou essa curva de distância média, que a partir do gráfico a gente conseguiria saber esse valor, né? E a gente tem, por último, né, que seria nossa linha do diagrama, nossa curva de Buchmann, que assim foi construído o diagrama de massas. Aqui é o diagrama de massas, né? Como eu mencionei para vocês, a gente tem a curva de Buchmann, que é plotada a partir do nosso valor, nosso volume acumulado, que no nosso caso é o volume solto acumulado. A gente tem como propriedade dela que essa área é equivalente ao momento de transporte, né? Essa área que está rastreada para vocês. A gente sabe que a distância entre a curva de Buchmann e a linha de compensação é equivalente ao nosso volume, que será compensado, por exemplo, naquele trecho. E a gente sabe que a distância média é compreendido pela essa distância média, como é mostrado aí no gráfico, é compreendido pelo esse trecho, que foi mencionado lá as linhas vermelhas. Então, a gente extraiu esses dados lá do nosso diagrama de massas, e a gente obteve que na compensação vai ter esse volume apresentado aí para vocês, que vai ser compensado, uma distância média de 0,92, e assim sucessivamente. Para a compensação 2 vai ter esse volume e essa distância média, A3, A4 e A5. Só que se a gente voltar lá no diagrama de Buchmann rapidão, a gente consegue observar que aqui até mais ou menos a estaca 3, a gente vai ter uma seção de aterro que a gente não conseguiu compensar. Então, ainda vai ter um material ali que vai estar faltando, que seria esse material que foi calculado aqui mais na frente. A gente conseguiu observar que vai faltar um total de 84,679 metros cúbicos de material, que eu preciso para a construção do aterro da estaca 0 à estaca 3. Então, lembrando que esse material, esse volume que a gente está apresentando aqui, é um volume solto. O volume que vai estar lá compactado ele vai ser um pouco menor, né? Que ele vai ser realizado com o processo de compactação. Então, ele vai ser um pouco menor que esse. Lembrando que esse volume apresentado aqui é o volume solto. O volume que eu tenho que transportar para realizar a construção daquele aterro. Então, o que a gente optou? A gente teria esse aterro da estaca 0 à estaca 3. Então, a gente deu uma olhada, a gente observou como é que estaria mais ou menos nosso perfil longitudinal, e a gente viu que na nossa da estaca 3 à estaca 14, lateralmente havia, nesse local a gente tem alguns cortes altos. Então, a gente optou em fazer um empréstimo lateral nessas estacas. Então, lateralmente, dentro ainda da faixa de domínio, lateralmente a nossa plataforma, com uma distância segura, né, será extraído esse material, que além de conseguir fazer a compensação para a estaca 0 e 3, a gente vai conseguir reduzir um pouco a altura desse corte, que a gente sabe que os cortes bem altos têm os riscos das instabilidades e tal. A gente conseguiria reduzir um pouco a altura desses cortes e ainda compensar essa estaca 0 e 3. E teria uma distância média de transporte de 1,4 km. Bom, falando agora um pouquinho sobre a drenagem, né? Antes de determinar a vazão para identificar quais seriam os dispositivos de drenagem, a gente precisa fazer, né, a identificação das bacias de contribuição, né? Que essas bacias são as áreas, né, de captação natural da água, de precipitação da chuva, que converge o escoamento para um ponto. Então, para isso, nós utilizamos o programa QGIS,
né, e foram utilizados o modelo digital de elevação, MDE, que foram baixados no site do Topodata, do INPE, e também foram realizadas projeções e reprojeções de coordenadas, recortes e as ferramentas GRESS. Pode passar. Pode passar, Bruno. Isso. Aí, primeiramente, então, né, como foi dito, foi realizado o download no site do INPE, né, esse é o site, né, do Topodata, o Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil, e aí a gente clica nesse acesso, onde a seta está indicando, pode passar. Aí vai abrir, né, essa página, e a gente clica nesse link aí, onde a seta está demonstrando, pode passar. E aí, então, vai abrir, né, essa tela, está dividida, né, em quadrados, onde você tem que fazer o download de acordo com a sua área de interesse. Né? No nosso caso, foi escolhida a região onde se encontra o município de Niquelândia, então a gente clica nessa área e realiza o download da altimetria. Pode passar. Então, aí, nós vamos para o QGIS, né? E no programa realizou-se, né, a importação do traçado da ferrovia, que foi feito no Google Earth, do município de Niquelândia, só mesmo para fins de delimitação, e da camada tipo raster, que é essa escura, né, do arquivo MDE que nós baixamos. Pode passar. Bom, então, para dar início, né, nessas ferramentas, com o intuito de reduzir a área apenas para a área de interesse, foi realizado um recorte, né, nessa camada raster e também feito um refinamento através dessa ferramenta GRESS, né, no tópico raster, esse RFill aí onde está indicando com a setinha. Pode passar. Após esse refinamento, utilizou-se a ferramenta RWaterChat, né, que também é no GRESS, para encontrar tanto a direção de drenagem quanto o segmento de fluxo, com o intuito de se obter informações para gerações da bacia. Pode passar. Bom, aí esses foram os arquivos, né, que foram gerados, né, no lado esquerdo a direção da drenagem e do lado direito os segmentos de fluxo, né, que seriam os cursos d'água, os rios. Pode passar. Aí já para a delimitação das bacias, né, foi utilizado o método pelas curvas de nível, porque não se conhecia, né, a gente não conhecia um ponto específico dessa bacia na região, né, denominado do ponto de exutório. Né, esse ponto de exutório, de uma forma geral, seria o ponto de saída, que é onde se converge todo o escoamento. Então, foi feita a extração de contorno do arquivo MDE, né, que nós baixamos, e ele nos deu as curvas de nível em que foram geradas de 5 em 5 metros, para facilitar tanto a identificação do comportamento do terreno, como também para onde os fluxos dos rios estavam indo, né? Mas também essas curvas de nível, né, elas podem ser importadas de outro lugar ou então utilizado por outro método. Aí ficou dessa forma aí as curvas de nível, o nosso traçado da ferrovia. Pode passar. E aí, nós utilizamos, né, um ponto na curva de nível mais baixa e a outra ferramenta GRESS, que é essa Waiter Outlet, e o arquivo de direção, e com o arquivo de direção, né, determinou-se as coordenadas desse ponto de exutório. Pode passar. Com isso, né, os desenhos das bacias foram criadas, como pode ser visto aí na figura, foram encontrados 5 bacias que contribuíam para o traçado da ferrovia. Né? Nós havíamos conversado com o professor a respeito de um corte que nós fizemos, né, apenas para um polígono, né, que compreendesse o nosso projeto. Ele até indicou que esse não seria, né, o mais indicado, que mais para fins da disciplina, isso poderia ter sido feito. Então, nós continuamos assim. Pode passar. Então, para encontrar, né, os dispositivos de drenagem, a gente precisaria da área de contribuição da bacia e também dos comprimentos dos rios. Então,
primeiramente, né, os arquivos raster, eles foram transformados em arquivos vetoriais para então utilizar a calculadora, né, que tem próprio no programa QGIS, em que ele realiza o cálculo da área e também as extensões dos rios. Né? O cálculo da área é dado pela calculadora geometria e a extensão, que é do lado direito, é dado por esse lente aí. Pode passar. Então, né, com o intuito de verificar em quais estacas as bacias se encontravam, foi utilizada uma outra ferramenta, só que agora na seção de vetor, né, que é esse split, para poder dividir os segmentos. Né? Então, foram divididos de 100 em 100 metros, que são essas bolinhas roxas, para saber em quais bacias se encontrava... em quais estacas, né, se encontravam cada bacia. Pode passar. Bom, passando agora para a drenagem, né, foi utilizado um tempo de recorte de 50 anos, em que foi realizado de acordo com o DENIT. Nós também fizemos para 25 anos, que também, né, nós vimos em alguns trabalhos essa indicação, só mesmo para comparar se havia muitas diferenças ou não, e não houve tanta diferença, então nós deixamos os cálculos apenas para 50 anos. Bom, então após a determinação da declividade, né, da bacia, que se obteve pela diferença das curvas e extensões do curso d'água, utilizou-se, né, os parâmetros fornecidos pelo programa Pluvio 2.1, que são os parâmetros da equação IDF, para a cidade de Niquelândia, né, também utilizou-se as áreas das bacias e o coeficiente de deflúvio. Esse coeficiente de deflúvio foi obtido pela tabela na notas de aulas do professor e foi com base na superfície, que no nosso caso seria gramados e solos arenosos, por conta do nosso tipo de solo. Então, determinou-se as seguintes variáveis: o tempo de duração da chuva, que é dado pela extensão do curso d'água, que é o L, e a declividade da bacia, que é o ID, o índice pluviométrico, IDF, né, que é dado a partir dos parâmetros que nós obtemos do programa, esse K, o T, o B e o Czinho, o tempo de retorno seria o de 50 anos, e a vazão, que utiliza, né, o coeficiente de deflúvio, o IDF e a área da bacia. Pode passar. Bom, os resultados encontrados, né, foram esses para as 5 bacias, e aí, como foi dito, nós identificamos, né, em quais estacas elas se localizavam. Então, nós determinamos a área, o tempo de duração, o IDF, o coeficiente de deflúvio e a vazão. O posicionamento dos bueiros, né, como está representado aí nesse gráfico, foram nos pontos mais baixos, né, e que são esses pontinhos aí em roxo. Pode passar. Com a vazão, então, foi possível determinar quais os bueiros, né, que fossem capazes de suportar as vazões encontradas. As tabelas dos tipos, nós pegamos nas notas de aulas do professor, e pela vazão, então, nós escolhemos o nosso tipo, né, como está representado aí nesse gráfico. A posição dos bueiros, os tipos e as suas dimensões, que seria o bueiro simples celular de concreto. Pode passar. Então, para verificar se os bueiros escolhidos eram capazes, né, de atender o escoamento, realizou-se uma análise no programa Sisco, onde foram obtidos como resultado a velocidade máxima admissível, a velocidade crítica e outros parâmetros complementares. Como dados de entrada nesse programa, né, nós tínhamos que colocar a vazão, a declividade, as dimensões do bueiro, né, e também o tipo. Então, nós colocávamos esses dados de entrada, e aí eles nos davam como resultado, né, uma tabela com a vazão, com a velocidade, né, e também essas figuras aí representadas. Nós verificamos, né, que todos os resultados de velocidade foram menores que 5, e isso, como nós tivemos uma reunião com o professor, e ele, né, nos atentou a isso, que deveria
ser menor do que 5 para evitar possíveis corrosões no concreto. Então, nós verificamos que isso aconteceu, né? Então, está dentro, porque foi menor do que 5. E o escoamento encontrado foi isso, erosões. E o escoamento foi o supercrítico, né? Que quer dizer que é um escoamento rápido. Aí, para o bueiro 1, para o bueiro 2, pode passar. Aí, os resultados, né? Para o bueiro 3, o bueiro 4 e para o bueiro 5. Pode passar. Bom, já a drenagem superficial, né, para evitar o acúmulo, né, de água na superfície, é necessário projetar, então, uma drenagem que seja capaz de escoar essas águas, né, que normalmente elas aparecem por conta da precipitação. Então, optou-se por utilizar o dispositivo canaleta para a drenagem das plataformas nas seções de aterro, as valetas para seções de corte e saias de aterro, e, além disso, também utilizou-se as descidas d'água, né, para conduzir as águas que fossem captadas por esses dispositivos até um local mais adequado. Pode passar. Bom, para o dimensionamento das canaletas e das valetas, né, foram utilizados o índice pluviométrico, né, que foi calculado pela fórmula demonstrada anteriormente, o coeficiente de deflúvio, o tempo de duração das chuvas, também por aquela fórmula, e um tempo de retorno de 10 anos. Esse tempo de retorno de 10 anos foi utilizado, nós também encontramos, né, em alguns trabalhos, então optou-se por utilizar esse tempo. E também utilizou-se, né, as áreas de contribuição, sendo a área de contribuição da canaleta a área da plataforma, e a das valetas a área da plataforma e dos taludes, dependendo se fosse de proteção de corte, seria a área do talude, a área do corte, e se fosse de aterro, seria a área do aterro. E aí, né, estão as dimensões encontradas, né, e utilizou-se o programa Siscó para, então, obter as dimensões das canaletas e das valetas escolhidas. Esses foram os nossos resultados obtidos. Aí pode passar. Para o dimensionamento, né, das descidas d'água, foram utilizadas seções dos dispositivos e também os comprimentos dos taludes. De uma forma geral, assim, para a explicação dessa dimensão, né, para os segmentos, né, cada estaca onde o segmento é reto, foram adotadas as distâncias de 500 metros para os dispositivos de canaletas e valetas, né? Já na parte inclinada, utilizou-se a distância de 40 metros, por conta da profundidade desses dispositivos, que o mais indicado é não passar de 30 centímetros. Então, foram determinadas também as quantidades em metros das canaletas e valetas, sendo as canaletas segmentadas em 72 intervalos, considerando os dois lados, né, totalizando uma quantidade de 9.600 metros, e as valetas de proteção de aterro segmentadas em 72 intervalos, também considerando os dois lados, né, e tendo uma quantidade de 9.600 metros. Já a proteção de corte, considerando os dois lados, foi segmentada em 198 intervalos e tendo uma quantidade total de 20.800 metros. Aí nas figuras, nós temos a imagem de um tipo de canaleta, da valeta e da descida d'água que foram utilizados nos nossos cálculos, né? Para encontrar, né, o comprimento dessas descidas d'água, utilizou-se Pitágoras para saber o comprimento do talude, e determinou-se uma quantidade de 912 metros para descidas d'água de aterro, considerando os dois lados, né, e 3.900 de descidas d'água para os dois lados, considerando o corte. A divisão seguiu as mesmas coisas dos 500 metros e dos 40. Pode passar. Bom, falando um pouquinho sobre os custos agora, os custos previstos para a construção da nossa ferrovia, né, que é a Estrada de Ferro Estrela do Norte, eles foram calculados usando como base as tabelas de compensação de custo do CICRO, né, do DENIT, que é o Sistema de Custos Referenciais de Obras, e também a gente usou alguns
dados do EVTA da Ferrovia Norte-Sul, disponibilizado pelo professor. E, inicialmente, para a execução da terraplanagem, a gente foi feita a limpeza da camada vegetal, né, que seu custo ele é exposto na tabela abaixo, que é a limpeza mecanizada da camada vegetal, e essa quantidade em metros quadrados a gente fez pelo Google Earth, que pegou a faixa de domínio da área que compreendia a nossa ferrovia, né? Então, o valor total dessa execução da terraplanagem foi de 217.051,20, e depois de identificado a movimentação das massas de solo, que foi lá na parte do diagrama que o Bruno mostrou, e baseado nas faixas de distância e os preços estabelecidos pela planilha do Cicro, né, a gente obteve os valores apresentados nessa tabela aí abaixo, onde está incluso os custos das compensações, que para cada compensação teve um valor diferente, o empréstimo, e o custo total é de R$ 13.464.529,83. Pode passar, Bruno, por favor. Já em relação aos custos de superestrutura, foi considerado a gente considerou um trilho de 12 metros e os dormentes de concreto protendido, né, o monobloco, pode passar, Bruno, espaçado em 60 centímetros, de acordo com nosso referencial, foi o DENIT também. E para determinar essa quantidade de dormente, a gente fez a conta dividindo a extensão da ferrovia pelo espaçamento entre os dormentes. E pode passar, Bruno. E, em seguida, para a gente poder estimar essa quantidade de pedra britada que é necessária para a construção da camada de lastro, a gente calculou o volume do talude, as dimensões estão expostas aí na figura, com 30 centímetros de altura, inclinação de 1,25 para 1, durante toda a extensão de 10 quilômetros da nossa ferrovia, e a gente desconsiderou o volume dos dormentes, que eles estão aí dentro, entre aspas, né, do lastro. A gente desconsiderou esse volume, que é de 0,128 metros cúbicos. E para fazer a quantidade de trilhos necessária, a gente utilizou o comprimento da via e o peso do trilho, pode passar, Bruno, que é de 56,9 quilos por metro. A gente pegou por base os dados desse site, dos trilhos ferroviários, e pode passar. E a quantidade dos demais materiais, eles foram determinados de acordo com os dormentes e os trilhos, né? Então, dessa forma, a gente estimou a quantidade de material necessário para a construção da superestrutura e seus custos. Aí está a tabela com os custos da construção da superestrutura, né? Usando o dormente de concreto, monobloco protendido, como eu disse, a pedra britada para fazer o lastro, o trilho TR-57 em aço carbono. Aí a gente pegou o trilho de 12 metros, a tala de junção TJ-57, o grampo elástico, a palmilha de borracha e o conjunto para solda aluminotérmica, também de TR-57. E o custo foi de R$ 16.254.702,84. Pode passar. Então, tendo conhecimento desses materiais necessários para superestrutura, já a parte da execução, os custos são esses. Que são todos os materiais que eu falei anteriormente, mas nessa parte é a execução em si. Então, sendo R$ 17.292.212,01. Pode passar, Bruno. E já para os custos da drenagem, a gente considerou a quantidade de bueiro, as valetas, as canaletas, as descidas d'água e a implementação de dissipadores de energia. A fim de reduzir a velocidade do escoamento dos bueiros, né? Dissipadores de energia. E as quantidades e os respectivos preços dos dispositivos de drenagem, eles estão nessa tabela, dando um custo total de R$ 5.814.718. Pode passar. E, com o intuito de proteger a faixa de domínio da ferrovia, né, da nossa ferrovia, tem a necessidade de a gente implantar obras de arte complementares, como as cercas, que é fundamental, a gente sabe, né, que é fundamental para delimitar e impedir a entrada de animais de grande porte e também dos veículos ali dentro da faixa de domínio. Então, no nosso caso, a gente escolheu a cerca com 4 fios de arame farpado, mourão de concreto de seção quadrada de 11 centímetros a cada 2,5 metros e esticador de 15 centímetros a cada 50 metros.
e o seu custo ficou em R$ 539.400, considerando que a gente vai fazer 20 mil metros, né? E com tudo isso que eu disse, a gente calcula o custo final para a execução do projeto da ferrovia Estrela do Norte de R$ 40.118.084,07. E é isso que deu o custo total da nossa ferrovia. Essas são nossas referências. Espero que tenham todos entendido. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigada. Pessoal, obrigado aí, tá, pela apresentação. Muito boa, por sinal, né? Nós conversamos aí em alguns momentos. Algumas dúvidas, né? Vocês devem ter percebido que fazer um trabalho desse porte não é fácil. A gente tem que considerar algumas coisas. E então tem que ter muita preocupação em relação a onde que a gente, né, tem as referências. Em relação a esse custo, né, de 40 milhões, dá em torno aí de 4 milhões por km. Ficou barato nessa ferrovia. Geralmente, hoje em dia, a gente fala aí que vai dar em torno de 10 milhões aí o km. Então, bem interessante o trabalho de vocês. Eu não tenho muitas perguntas. Eu fui anotando, aí vocês já foram respondendo durante a apresentação. Então, ficou bastante autoexplicativo, principalmente na parte dos cálculos, né, da geometria. Usaram o QGIS muito bem, né, para definir soluções da bacia de contribuição. Eu tinha solicitado, pessoal, que esse grupo apresentasse como que eles fizeram passo a passo, né, isso aí, eles realmente apresentaram. E, mediante tudo isso, pessoal, o grupo de vocês, eu acredito que tenha sido um trabalho bem completo, bem árduo. Eu gostaria de pedir autorização de vocês, está sendo gravado, para eu fazer uma edição, desde o início e o fim, dessa apresentação específica e colocar lá no site que eu mantenho de ferrovias, que realmente ficou muito boa e eu acredito que seja um exemplo para os próximos trabalhos, nos próximos anos aí dessa disciplina. Vocês permitem eu estar fazendo isso? Da minha Permitimos. parte, Tá, eu acho que é de grande valia e talvez aí até alguém venha a querer fazer contato com vocês. Bem, deixa eu fazer só algumas perguntas, né? Primeiro, sobre a extensão da curva circular, deu lá 178 metros, tá? Geralmente, para fins práticos, Bruno, a gente usa números mais inteiros, tá? Você colocou 178,02, se eu não me engano. Quando você for trabalhar na prática, a gente faz esses cálculos, a gente coloca sempre o número para cima, tá? Muito bom aí, vocês usaram a locomotiva, né? Faltou vagão, vocês deveriam ter levantado aí o tipo de vagão que seria transportado, porque o diâmetro da roda do vagão pode ser maior do que o diâmetro da roda da locomotiva, e isso muda o raio mínimo, tá? A gente, às vezes, tem a impressão que sempre a locomotiva vai ter a roda maior, mas nem sempre, isso não é uma regra. Tá aí as explicações, né, de como a gente acha o ângulo de deflexão da curva, todos esses detalhes. Isso é de outra disciplina do curso, então essa disciplina de projetos realmente, ela precisa de várias considerações de outras disciplinas, disciplinas às vezes até optativas, né? Então fica até um alerta para nós professores, para a gente estar no novo PPC revisando isso, porque alguns detalhes são disciplinas optativas, e a gente precisa, para executar esses projetos, essas informações que vocês tiveram aqui, além daquilo que vocês fazem, né? Então, isso é um alerta até para a gente, então esse trabalho de vocês mostra isso. Perfeito? Inclusive, eu gostaria de pegar essa minha fala com esse projeto de vocês e levar isso para o NDE, para que a gente tenha esse sentimento, tá? Então, aí depois você pega esses 178 metros aí, ó, 0,02, e você soma com a curva de transição, né, Bruno, dos dois lados, não é isso? Deu quanto a extensão da curva de transição? deu curva de transição. Deu 50 metros, se eu não me engano. 50, né? Uhum. Então, aí, totalizando 100 metros a mais de curva de transição, né? Uma de cada lado, mas então deu 278 metros. Essa extensão de curva, Bruno, eu falo para você que ela está bem assim, ela está bem apertada. Geralmente, na prática, a gente vai usar extensões maiores, tá? De curva, até mesmo da curva de transição. Tem esses critérios aí que a gente aplica, mas na prática a gente vem observando curvas de transição com extensões maiores, tá? Talvez se tivesse consultado algum projeto real, vocês iam ver
isso, né? Eu passei para vocês alguns projetos ao longo da disciplina, que vocês poderiam ter consultado isso, mas esses cálculos, vocês fizeram os cálculos, né? Vocês não estão errados, não. Perfeito? Perfeito. Então, a sua curva total vai ter em torno aí de 300 metros, com um raio de 600 metros. Tá? Esse raio também é um pouco apertado. Está maior do que o mínimo, a gente pode usar, não tem problema. Mas a gente, sempre que possível, tenta adotar raios um pouco maiores. A depender da extensão da curva, nem precisa de usar a curva de transição. Mas foi bom que vocês calcularam aí, foi uma dúvida que vocês também tiveram, né, quando me procuraram. Eu tinha até notado, né, se você tinha precisado de caixa de empréstimo, aí você já respondeu em seguida. Excelente como que vocês tiraram isso, né, vocês fizeram alargamento de um corte alto. Então, é isso que a gente faz na prática realmente. A gente vai fazer ali o alargamento e a gente escava de cima para baixo, né, do terreno natural para baixo. Então, a gente faz esse alargamento justamente para a formação da berma de equilíbrio, entendeu, Bruno? Então, é a solução perfeita, é isso mesmo. Tá? Em alguns casos, você ficou de mostrar que a sua curva de transição, que a sua curva horizontal não estava casando com a curva vertical, né? Em alguns casos, a gente faz alargamento de corte para a visibilidade do maquinista, antes de chegar na curva horizontal. Porque se tiver, principalmente se tiver passagem em nível ou alguém na via, ele consegue, às vezes, ter uma distância de frenagem, tá? Então, eu sei que eu não falei isso com vocês, mas é um ponto de atenção, poderia ser um critério também, tá? Vocês não calcularam curva compensada, né? Pelo que eu vi. Não, calculamos não, professor. Tá, curva compensada, a gente pega a resistência, a gente soma, né? Nós estamos, às vezes, curva e em rampa, a gente pega essas duas resistências, né? E converte tudo isso em rampa, e essa rampa, nesse segmento, não pode ser maior do que 1%, se a gente aplicar essa regra de 1%, como rampa máxima, tá? Então, é importante para fins de tráfego. E aí, no trabalho de vocês, faltou o trem tipo. Vocês mostraram locomotiva, mas a gente tem que fazer um trem tipo. Né? Por exemplo, 3 locomotivas com 100 vagões, com 120 vagões, aí volta no tipo de vagão que vocês deveriam ter colocado como a carga que seria transportada, tá? Fica alerta aí para os próximos grupos. Então, isso é importante porque a gente, lá na lotação do trem, a gente, às vezes, tem que mudar a geometria da via em função dessas compensações de rampa com curva, tá? E, historicamente, né, as ferrovias no Brasil vêm aumentando o tamanho das composições, e aí a gente, às vezes, tem que ficar fazendo modificações no traçado da ferrovia depois dela pronta, porque no futuro a tendência é o aumento da capacidade de carga por eixo. E nesse sentido, aí vem uma pergunta, vocês usaram o trilho 57, se não me engano, até mencionaram aí a referência do site do último grupo, e eu faço a mesma pergunta, por que vocês usaram o trilho 57? A gente utilizou... Pode falar, Natália. Não, pode ir. Eu vou falar, mas você pode complementar. No caso, a gente não pegou especificamente desse site, a gente foi com base no EVTE. No site, que o outro grupo também comentou, a gente pegou mais a especificação do peso. Tá. Essa informação tem nas notas de aula de vocês, tá? Mas então, assim, sempre que a gente vai fazer uma ferrovia, a gente tem que calcular o trilho. Eu faço isso lá na aula de infraestrutura, né, metro ferroviário. E para isso a gente precisa de definir a carga por eixo. É uma coisa que parece que vocês não ficaram bem definidos no trabalho de vocês. A carga por eixo, a gente pega lá o vagão ou a locomotiva, né, mais crítico, geralmente pega vagão, porque é o que passa mais vezes, e a gente pega essa carga por eixo conforme a carga que você vai transportar. Então, aí, de acordo com a carga, você vai ter, às vezes, vagão tipo hopper ou gôndola, se for minério, né? E aí a gente pega aquele vagão mais pesado, então a gente sabe a capacidade do vagão, e um vagão padrão, geralmente, a gente vai ter 4 eixos, né? 4 eixos, a gente divide essa carga do vagão tara mais a carga líquida e acha a carga por eixo. Essa carga por eixo dividindo por 2, a gente tem a carga de roda. A partir da carga de roda, a gente então faz o cálculo do dimensionamento do trilho e dos demais componentes, inclusive dormente, lastro, etc. Certo? Então, é um ponto de atenção do trabalho. Definir a carga por eixo e realmente ter calculado o trilho. Eu poderia ter ajudado isso com vocês. Aí vem da dúvida do grupo, né?
tem que escolher o trilho. Como é que eu faço, professor? Se eu tivesse perguntado isso lá atrás, eu teria mostrado também para vocês. Vocês fizeram contas muito mais difíceis do que essa do cálculo do trilho, inclusive, daria para fazer tranquilamente. Tá? Vocês consideraram a solda aluminotérmica em todas as barras de 12 metros? Como é que foi isso? A solda aluminotérmica seria para com a construção do trilho longo, né, do TLS, e para a junção desses trilhos a gente considerou a tala de junção de 6 furos lá que foi mencionado. Tá. Então, solda aluminotérmica para formação de TLS e tala de junção entre os TLS, certo? Exato. Na prática, hoje, como que a gente faz? A gente faz solda elétrica para fazer o TLS, tá? E geralmente a gente faz alívio de tensão e junta os trilhos, não coloca tala de junção, a gente faz solda aluminotérmica para união de TLS. Mas o que vocês consideraram não está errado. Dá para fazer na prática também. Tá? Só uma interface daquilo que vocês consideraram com aquilo que a gente usa na prática. Perfeito? Perfeito. Várias linhas do Brasil, de fato, são linhas com várias talas de junção. Então, assim, vocês já estariam até com uma qualidade de via bem superior à maioria das vias no Brasil, inclusive. Tá? Bem, e quando a gente fala de ciclo, pessoal, vai lá quando vocês mencionam de ciclo aí na apresentação de vocês. Às vezes a gente tem o preço não tão atualizado com a data atual, mas vocês deveriam ter mencionado a data e a região, né? Então, não sei, acho que foi um slide depois disso aí, ó, ciclo. Aí, ó, volta. Isso. Então, assim, a pergunta era, provavelmente da região centro-oeste vocês utilizaram, mas também é uma pergunta, e de qual database, né? Vocês utilizaram. Foi esse mesmo, da região centro-oeste, e foi o mesmo que os meninos comentaram, de abril de 2021, divulgado em agosto de 2021 também. Mas realmente podia ter colocado mesmo. É só um detalhe, porque, por exemplo, como isso às vezes a gente pega um slide, aproveita, tem um preço de referência. Quando a gente faz a composição do projeto, eu sempre falei isso para vocês, projeto também é custo, a gente tem que ter uma referência. Porque do jeito que a inflação está, vai passar aí 2, 3 anos, esse custo aí já não é factível mais, tem que fazer tudo de novo, tem que calcular tudo de novo, né? Então, esse é o ponto de atenção. Perfeito? Perfeito.